segundo domingo da Quaresma, 13 de março de 2022. E a liturgia de hoje nos leva ao Monte Tabor, onde, segundo a tradição, se deu a transfiguração do Senhor. E este é um dos lugares do nosso retiro espiritual na Terra Santa. E você é meu convidado especial. E aí, vamos para a Terra de Jesus? E se te interessou, me manda um WhatsApp para a gente conversar melhor e combinar tudo isso. 439-9806-3912. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Amém. Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. E da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Várias vezes Jesus entrara em conflito com o povo e com as autoridades religiosas e civis da época. Ele sabia que não o deixariam fazer tudo o que ele queria fazer. Mais cedo ou mais tarde, eles o pegariam. Além disso, naquela sociedade, a proclamação do reino, como Jesus fez, não era tolerada. Ou ele cancelava sua missão, ou a morte o esperava. Não havia outra alternativa. Mas Jesus não voltou atrás. Por isso a cruz aparece no horizonte, não como possibilidade, mas como certeza. Junto com a cruz, surge a tentação de continuar o caminho do Messias glorioso e não o caminho do servo crucificado sofredor anunciado pelo profeta Isaías, conforme Marcos capítulo 8. Nesta hora difícil, Jesus vai ao monte para rezar, levando consigo Pedro, Tiago e João. Assim que Jesus ora, sua aparência muda e parece gloriosa. Seu rosto muda de aparência e sua roupa se torna brilhante. É a glória que os discípulos imaginaram para o Messias. Essa mudança na aparência mostrou claramente a eles que Jesus era de fato o Messias que todos esperavam. Mas a sequência do episódio da Transfiguração indicará que o caminho para a glória é muito diferente daquele imaginado por eles. A Transfiguração será um chamado à conversão. Juntos a Jesus, Moisés e Elias também aparecem na mesma glória, os dois maiores expoentes do Antigo Testamento que representavam a lei e os profetas. Eles falam com Jesus sobre o êxodo que eles teriam realizado em Jerusalém. Assim, diante dos discípulos, a lei e os profetas confirmam que Jesus é verdadeiramente o Messias glorioso
prometido no Antigo Testamento e esperado por todo o povo. Eles também confirmam que o caminho para a glória passa pelo doloroso caminho do Êxodo. O Êxodo de Jesus é a sua paixão, morte e ressurreição. Os discípulos dormiam profundamente e, quando acordaram, puderam ver a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Mas a reação de Pedro indica que eles não perceberam o significado da glória em que Jesus apareceu diante deles. Como acontece conosco tantas vezes, eles só percebem o que lhes interessavam. O resto escapa à sua atenção. Mestre, é bom estarmos aqui. E eles não querem mais sair da montanha. Quando se trata da cruz, tanto no Monte da Transfiguração como no Monte das Oliveiras, os discípulos dormem. Eles gostam mais da glória do que da cruz. Eles não gostam de falar e ouvir sobre a cruz. Eles querem garantir o momento de glória no monte e se oferecem para construir 3 tendas. Pedro não sabia o que estava dizendo. Aí uma voz sai da nuvem e diz: "Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no." Com esta mesma frase, o profeta Isaías havia anunciado o Messias servo, Isaías 42. Depois de Moisés e Elias, agora é o próprio Deus quem apresenta Jesus como Messias servo, que virá em glória por meio da cruz. E deixa-nos um aviso final: ouçam-no. No momento em que a voz celestial se faz ouvir, Moisés e Elias desaparecem e só Jesus permanece. Isso significa que a partir de agora é somente Ele quem interpreta a Escritura e a vontade de Deus. Ele é a palavra de Deus para os discípulos. Cristo nos dá a graça de contemplar o seu rosto glorioso para nos preparar na contemplação do mesmo Cristo, agora desfigurado. Santa Eufrásia foi mais ilustre pelas virtudes do que pela nobreza. Nasceu em Constantinopla por volta de 380. Seus pais eram membros da corte imperial, mas dedicaram a vida de sua filha a Deus, pois haviam se convertido ao cristianismo. A mãe de Eufrásia gastava longas horas ensinando à filha o amor a Jesus e o horror ao pecado. Tão interessada era Eufrásia e, com apenas 5 anos, já causava a admiração de todos. Com a morte do pai, foi acolhida pelo imperador, que não tardou a procurar-lhe um pretendente para o casamento. Mas a mãe, que queria a pureza da filha, levou-a consigo para o Egito, buscando um lugar calmo onde pudessem viver para total dedicação a Deus. Foram acolhidas em um convento de religiosas, onde puderam cantar louvores diários ao Senhor. Com 10 anos de idade, Eufrásia manifestou a vontade de permanecer naquele convento por toda a vida. Abraçando o crucifixo, exclamava: "Eu me consagro para sempre todo a vós, meu doce Jesus. Não quero outro esposo a não ser vós mesmo." Criou então coragem e escreveu ao imperador para romper os compromissos do matrimônio. Logo após esta decisão, Eufrásia acompanhou a morte de sua mãe, que, abraçada a ela, louvou a Deus pela decisão da filha. Os dias de vida de Eufrásia converteram-se em momentos de oração e penitência. Servia a todas as irmãs com humildade e nunca cansava de expressar seu amor a Jesus Cristo. Eufrásia não comia carne, nem ovos ou óleo. Raramente bebia leite e nunca provava vinho ou coisa alguma que lhe agradasse o paladar. Passava dias inteiros em jejum. Trazia o estômago vazio e a alma cheia de virtudes. Sua decisão ao Cristo trouxe-lhe inúmeros desafios no convento. Precisou enfrentar os desmandos de uma abadesa doentia e as acusações infundadas de uma companheira de convento. Em 410, Eufrásia adormeceu em Cristo e colocou seu nome no rol dos santos. Para todos, ela foi um anjo que havia descido do céu e que agora retornava. Querido Deus de bondade, fizeste-nos capazes de amar e de servir. Ajudai-nos a viver esta nossa vocação, seguindo os passos de Santa Eufrásia e aprendendo com ela a virtude de servir sem jamais exigir nada em troca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente domingo para você. Até amanhã.